Olá pessoal, sejam bem-vindos de novo aqui ao nosso Godic Talks Empresarial. Hoje eu tenho o enorme prazer de receber aqui o José Alves Ribeiro Júnior. Ele é sócio de um grande escritório de advocacia aqui de São Paulo, chamado VBSO Advogados, altamente especializado em questões de mercado de capitais, direito societário, direito tributário também, né, agronegócio. Já recebemos anteriormente o outro sócio do escritório, que é o Eric Oioli, né? Então agora temos aqui o prazer de receber o José Alves Ribeiro Júnior. Nós somos colegas em um escritório de advocacia chamado Levi Salomão Advogados, em outra vida, faz bastante tempo, né? Trabalhando com o mercado de capitais, né? E o José Alves fez a carreira dele 100% focada em mercado de capitais, se eu não me engano. Acho que você trabalhou até pouco com societário comparado com a quantidade de trabalho que você teve no mercado de capitais. Então, ele é altamente especializado no assunto, né? Ele é bacharel pela Universidade de São Paulo e ele é mestre pela Fundação Getúlio Vargas, né? E a dissertação de mestrado dele virou um livro sobre securitização de recebíveis. E é justamente o que a gente vai conversar hoje, né? A gente vai falar um pouco sobre esse assunto, pensar no estado da arte da securitização e falar um pouco do que talvez venha para o futuro aí. Não é isso, Zé? É isso, Marcelo. É um prazer estar aqui com você, é uma honra participar do Godic Talks. Como você bem colocou, a gente se conhece aí há muitos anos e eu tenho uma grande admiração pelo teu trabalho, pela tua trajetória, então me honra muito o convite de estar aqui contigo. A honra é minha, viu? Mas vamos lá. Zé, me explica uma coisa. Por que a securitização, que é uma operação que ela não tem o mesmo tipo de vitrine que o tal do IPO, né? O Initial Public Offering, ou uma operação de uma empresa que tipicamente é listada por emitir títulos de equity, né? Ou participação societária, né? As famosas ações, né? Ela não tem a mesma vitrine, né? Não é tão... assim, ela é uma operação séria, logicamente, né? Mas ela não dá, né, a mesma exposição que o IPO. Mas por que ela se tornou tão popular no Brasil e por que ela é tão importante para o financiamento empresarial das empresas? Das empresas, inclusive, que a gente vai falar, de menor porte, né? Legal, uma ótima pergunta, Marcelo. A securitização talvez ela seja menos midiática que outras formas de captação de recurso, né? Embora tenha entrado para o imaginário popular aí, para a cultura pop, com o filme A Grande Aposta, The Big Short, que conta a história da crise de 2008, que foi motivada em grande parte por um desalinhamento de incentivos econômicos, que é algo inerente a transações de securitização, né? E a gente, olhando para a estrutura de uma transação de securitização, a gente começa a entender por quê. Uma transação de securitização, ela nada mais é que a utilização de um contas a receber, de uma carteira de recebíveis, ou colocando de uma forma bem popular, né? É uma carteira de vendas a prazo que um estabelecimento comercial tenha feito para uma entidade, e essa entidade, que é diferente do titular anterior desses recebíveis, direitos creditórios, etc., emite um título de dívida ou um título patrimonial cujo pagamento vai depender dessa carteira de recebíveis ser paga pelos seus respectivos devedores. Ou seja, se essa carteira tiver um problema de crédito, por exemplo, isso vai afetar diretamente o título que é emitido, né? Exatamente. O meu sócio, Eric, que esteve aqui no seu podcast anteriormente, foi a pessoa que pela primeira vez me explicou o conceito de securitização, e a primeira pergunta que eu fiz para ele em 2006 foi: e se o devedor não pagar? O que acontece? Foi o que aconteceu em 2008, né? Foi. Você tem um problema sério, porque você deriva um valor mobiliário, né, um título de investimento, de uma série de outras relações jurídicas subjacentes, né? Eu tenho uma série de vendas feitas a prazo, colocando de uma forma bem simples aqui, vamos pensar no mercado imobiliário, que é onde nasceu a securitização e até hoje é muito usada. Uma Lá nos Estados Unidos, né? Exatamente. Aqui no Brasil, cada vez mais também. Uma instituição financeira concede financiamentos imobiliários, o Marcelo vai comprar sua casa própria, toma um financiamento num banco, o José, idem. Vamos pagar o nosso empréstimo em 20 anos. 20, 30, 35, 40 anos. O banco pode vender esse ativo. Do ponto de vista do banco, isso é um ativo. Tem valor, espero receber ao longo do tempo. Eu transfiro isso para uma companhia securitizadora ou para um fundo de investimento, que são seguras aqui no Brasil, no exterior, os trusts e sociedades de investimento. Essa figura, então, vai pegar um monte de financiamento do Marcelo, do Zé, de mais milhares de pessoas, e vai fazer uma emissão de um valor mobiliário, aqui no Brasil chamado certificado de recebível imobiliário, nesse setor econômico, cujo pagamento vai ser condicionado jurídica e economicamente aos pagamentos
serem recebidos pela securitizadora de cada uma dessas transações individuais, cada um desses financiamentos individualmente considerados. Então, para que esse certificado de recebível deixe de ser pago nesse formato, né, eu preciso ter uma inadimplência significativa dessa carteira de financiamentos. Em primeiro lugar, porque você tem mecanismos estruturais dessas transações para mitigar o risco. Né? Se eu vou emitir um CRI de 100 milhões de reais, geralmente eu vou ter 120, 130, 140 milhões de reais de recebíveis que lastreiam esse CRI. Isso é chamado... esqueci agora. Colateral. Over collateral, exatamente. Sobrecolateralização na nossa versão tropicalizada aqui. Ou eu emito um certificado de recebível que tem uma taxa de juros paga para o investidor menor do que a taxa de juros média da carteira. Ou uma combinação dessas coisas, outras garantias, etc. Isso, na verdade, cada operação é estruturada de um jeito. Né? Mas o princípio básico da securitização é esse. Eu tenho um negócio que tem geração de recebíveis de diferentes tipos de prazo, mercado imobiliário onde nasceu, até pela característica de eu ter recebíveis de longo prazo, com vencimentos recorrentes, mensais, taxas de juros bem estruturadas, uma homogeneidade grande, né? Garantia do próprio imóvel. Então, era um recebível em que você tinha facilidade de montar esse tipo de transação. Mas isso evoluiu para praticamente todos os setores econômicos. Você tem de cartão de crédito, né? Qual que é o prazo médio de um recebível de cartão de crédito? Prazo máximo, na verdade, 30 dias. Sim, e dá para securitizar isso. Exatamente, é muito comum. A gente tem muitos fundos de cartão de crédito no Brasil, inclusive. Então, são fundos que fazem uma operação de securitização em que a cada 30 dias muda todo o lastro. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles iam fazer uma luta do Mike Tyson daqui a 90 dias. A hora que era anunciado, começava a vender o pay-per-view, né? Eles securitizavam, né, os recebíveis da luta do Mike Tyson, por exemplo, ou o jogo final da NBA, né, que também é um recebível que não é de longo prazo, né, um negócio curioso. E é um evento único, né, é bem curioso. Que, quando você está falando de uma carteira de cartão de recebíveis de cartão de crédito ou imobiliária, você tem uma renovação constante aí, né? Exatamente. Agora, você imagina uma luta que vai ser transmitida via pay-per-view, quer dizer, o mercado que se sofisticou e criou produtos bem nichados também. Exatamente. Né? A gente tem na doutrina estrangeira, na casuística, né, tem os death bonds, né, que são títulos de securitização lastreados na expectativa de pagamento de apólice de seguro de vida. É isso aí. Né? Um título de mau agouro, nesse caso. Né? Bom, para quem morre só, né? Para o outro, não. Para o investidor, talvez não. Os Bowie bonds ficaram famosos também, que o David Bowie, que é o roqueiro que faleceu recentemente, aí, uns 2, 3 anos atrás, securitizou os royalties dele dos álbuns de 1990 e alguma coisa para trás. Então, a securitização ela funciona como um grande potencializador da atividade econômica, né? Porque permite que, com o desenvolvimento da sua atividade, você financia a própria atividade por meio do mercado de capitais. Exatamente. Uma coisa curiosa é que a pessoa que nunca ouviu falar em securitização, ela se depara com essa expressão, né? Ela tem a impressão que é uma coisa relacionada a seguro, né? Mas, quer explicar um pouquinho de onde vem a expressão securitizar ou securitização, né? Para que os que não conhecem ainda muito esse tipo de operação entendam. É uma origem interessante e, inclusive, na nossa pesquisa para a dissertação, que virou o nosso livro, né, muito criativamente chamado Securitização de Recebíveis. Você é um cara muito criativo. Porém objetivo, né? Objetivo. Igual a revista portuguesa sobre futebol chama A Bola, né? Eu acho que tem um elemento didático, né? Securitização deriva da palavra security, que é valor mobiliário em inglês. Né? Transformação de algo em um security, em um valor mobiliário, um título de investimento ofertado no mercado de capitais. Por exemplo, 10 mil contratos de locação que não são valores mobiliários, eu empacoto e emito um único título lastreado que Exatamente. é uma security, né? Exatamente. E a característica do recebível, né, do direito creditório que decorre de um contrato é de não liquidez, né? Eu tenho dificuldade de negociar isso com alguém. É isso aí. Ao passo que o security, né, que o valor mobiliário, ele tem como função transitar de titularidade. Né? Então, você traz liquidez. Tem um artigo
muito importante na securitização de recebíveis, que chama The Alchemy of Asset Securitization, que vai falar exatamente isso, né? Como, de fato, juridicamente, eu não transformo o recebível no security, né? São coisas que continuam sendo diferentes, mas em termos econômicos é como se eu fizesse uma alquimia. Né? Transformo algo que é de difícil movimentação, que é um dinheiro parado, entre aspas, dentro da empresa, em uma fonte de captação sofisticada no mercado de capitais. Inclusive, a própria criação do nome é documentada, né? Do nome Securitization. Né? O Louis Ranieri, que era o chefe de renda fixa lá do Salomon Brothers, que cunhou essa expressão numa entrevista para o Wall Street Journal em 1977. Ele conta essa história também num artigo que eu cito no meu livro, que a repórter entrevistou esse cara quando ele fez a primeira operação grande de securitização imobiliária com o Bank of America, e perguntou para ele, mas como chama isso que você fez? Ele falou, securitization. Não existia, então ele deu o nome, né? E ele conta que a repórter ligou para ele de madrugada, falando que o editor não aceitou o termo securitization, que ele tinha que dar outro nome. Ele falou, olha, o nome que eu tenho para dar é esse. Se você quiser propor alguma outra coisa, fique à vontade. O Louis Ranieri, ele é um cara que era bem criativo, né? Ele criou vários produtos, mas talvez o que ele tenha ficado mais conhecido foi a securitização, né? Sim. Acho que década de 80 que ele fez isso, né? Foi no final dos anos 70. Final dos anos 70 e nos anos 80 que o mercado tomou tração de verdade, né? E realmente, né? Muito bem. E além disso tudo, né? Explica um pouco mais como que uma empresa pode se financiar por meio da securitização, né? Explora um pouquinho mais esse tema. Somente para quem não conhece ainda, porque fala, poxa vida, qual a alternativa, né? Empréstimo bancário é caro, né? Acessar o mercado de capitais e IPO não está no momento, não estou preparado, minha governança não é 100% adequada, não tenho medo, né? Uma empresa de médio porte, uma empresa de grande porte, e hoje, até as empresas um pouco menores, e aí a gente vai explorar um pouco esse assunto, então já estou antecipando aqui que a gente vai explorar um pouco esse assunto, porque a CVM se manifestou já sobre esse aspecto, né? Como que a empresa ela pode se financiar via securitização, né? Todo negócio que gera recebíveis, né, que tem essencialmente vendas a prazo, ou tem uma receita recorrente, né, não precisa ser necessariamente um crédito naquela acepção mais restritiva da palavra, é um potencial captador de recursos por meio de securitização. Né? Você vai ter que mapear o que você tem de recebível e procurar alguém que faça transações de securitização no mercado. Pode ser um banco de investimento, pode ser uma securitizadora, uma gestora de fundos de investimento em direitos creditórios, né? Dando um passinho atrás, né? No Brasil, você tem dois tipos de veículo que emitem esses títulos de securitização. Um é o FDIC, condomínio, né? Um fundo de investimento em direitos creditórios, em que a figura principal vai ser o gestor, a pessoa que seleciona esses recebíveis. E essa operação, pela estrutura que ela tem, que inclusive nos Estados Unidos era apelidada de Structured Finance, né? Ela acaba sendo um pouco mais cara do que a securitizadora pelos prestadores de serviço envolvidos e tudo mais, né? O FDIC ele tem um custo maior de instalação, entre aspas, né? Para ele ser montado. A securitizadora tem uma quantidade menor hoje de prestadores de serviço ainda, embora você tenha uma convergência regulatória entre os produtos que vai acontecendo ao longo do tempo, né? Mas você vai, sendo uma pequena ou média empresa, você não vai ter um veículo seu. O seu próprio FDIC. Não vai ter o seu próprio FDIC, a sua própria securitizadora. Então, ou você vai acabar usando um FDIC existente para descontar seus recebíveis, ou você vai montar uma operação de menor porte com uma securitizadora, emitindo um certificado de recebível ou um outro título de dívida referenciado nesses teus recebíveis. Uma coisa importante da gente mencionar é que você tem hoje no Brasil 2 tipos de título de securitização que têm isenção de imposto de renda para a pessoa física. Ali isso é muito importante. Explore isso um pouquinho, por favor. São os mais populares hoje, os mais emitidos em valor, né? Que são os certificados de recebível do agronegócio e os certificados de recebíveis imobiliários. E que são setores que representam talvez aí pelo menos uns 40% da nossa economia, né? Os dois em conjunto, né? Não isolado. Isso tem um pouco a ver com a securitização como foi implantada no Brasil, né? A gente teve recentemente a edição de uma norma de escopo geral para falar de securitização, que é a Lei 14.430, ou Marco Legal da Securitização. Mas antes disso, a gente teve esforços legislativos para introduzir a securitização em setores específicos. Securitização imobiliária, por meio da emissão do certificado de recebível imobiliário, uma lei de 1997, a Lei 9.514.
Depois, em 2006, tivemos a Lei 11.076 para o mundo do agro, né, que criou o certificado de recebível do agronegócio. Ainda nos anos 2000, a gente teve uma norma do Banco Central, na verdade, do Conselho Monetário Nacional, criando a securitização de recebíveis financeiros. Né? E o FDIC, em 2001, que é um veículo de securitização que não tem um apelo setorial, pode adquirir qualquer tipo de recebível, mas que não teve como CRI e o CRA o benefício de isenção de imposto de renda para a pessoa física. Você tem um segundo degrau nessa isenção, que são os fundos setoriais do agronegócio e imobiliários, o FII e o FIAGRO. Né? O FII e o FIAGRO, eles também, preenchidas certas condições que mudaram recentemente, dão isenção no pagamento de rendimento para a pessoa física. E quando eles adquirem um certificado de recebível imobiliário do agronegócio, eles carregam a isenção na cadeia toda. Quer dizer, vira um mecanismo muito mais barato de financiamento para o negócio, porque ele acaba percebendo, né, ou aproveitando dessa isenção. Né? Na prática, você emite um título com a rentabilidade embutindo desconto do imposto de renda que não vai ser pago. Né? E assim, eu sei que o governo critica muito esse tipo de isenção, etc. Fala, isso serve só para beneficiar o rico. Na verdade, não, porque ele beneficia o setor, né? Porque o setor tem que pagar uma taxa de juros menor. Porque se ele tiver que pagar ou compensar aquele custo do imposto de renda do investidor, porque ele compete pelo investimento das pessoas, né? Para ele ser competitivo, ele tem que pagar algo que o investidor esteja disposto, né, a receber. Se ele tem um desconto do imposto de renda, a remuneração que a cadeia inteira vai ter que pagar é menor, isso reduz o custo e beneficia a economia como um todo. Né? É conta de mais e menos, né? Mais e menos. Se você vai comprar um título que não tem isenção de imposto de renda, vamos pegar a última alíquota de título de renda fixa, que é 15%. E você vai receber um rendimento 100% CDI, isso equivale, num título isento de imposto de renda, a uma remuneração de 85% do CDI. Exatamente. É a mesma coisa. Se eu vou comprar um título isento a 85% do CDI, eu vou receber mesmo a remuneração líquida que eu receberia se eu comprasse um título sem isenção a 100% do CDI. Perfeito. Logicamente, o negócio não vai absorver os 15% todos, mas certamente ele vai pagar menos remuneração, comparativamente. Perfeito. E assim, quando a gente faz cair o custo de financiamento da atividade empresarial, a gente beneficia todo mundo, né? A economia como um todo, né? Porque principalmente o usuário final, né? Aquele que adquire o imóvel ou produto de agronegócio. Quem não consome no Brasil produto de agronegócio. Então a comida, no final, as pessoas não percebem, mas gera um efeito lá na ponta consumidora do alimento. Né? Exatamente. E uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que você não abre mão o governo abre mão do imposto, né? Na verdade, você está gerando mais atividade econômica que vai ser capturada, né? O ganho ali vai ser capturado por impostos sobre o consumo, sobre trânsito de mercadoria e serviço, etc. Né? Tem um economista americano chamado Thomas Sowell, ele fala, olha, hoje se fala muito que um benefício tributário de, sei lá, uma redução de alíquota, etc., serve para beneficiar o rico. E talvez um dia isso chegue lá no pobre, né? Na verdade, é curioso, ele falou, 150 anos atrás, eles falavam, olha, precisamos aumentar a arrecadação. O que a gente vai fazer? A gente vai reduzir a alíquota nominal dos tributos. Porque quando reduz a alíquota, o investimento aumenta, a atividade econômica aumenta, e aí o governo consegue arrecadar mais. Olha a coisa curiosa. Então, para aumentar a arrecadação, 150 anos atrás, eles reduziam a alíquota nominal. Hoje, eles acham que eles vão aumentar a arrecadação, aumentando a alíquota de imposto. E, na verdade, era o efeito oposto, porque a atividade econômica, ela meio que dá uma segurada, né? É depressivo, né? Exatamente. Um efeito depressivo. Exatamente. Você falou que tem lá um ativo subjacente, etc. O derivativo, o título de securitização, não importa qual a natureza dele, ele é visto como um derivativo aqui no Brasil? Não. É uma categoria separada, embora guarde uma semelhança estrutural com o derivativo, né? Porque o derivativo tem aquela definição tradicional de ser um título ou um valor mobiliário ou até um contrato, cujo valor deriva de um outro ativo, muitas vezes financeiro, mas nem sempre, né? E, em tese, isso seria a mesma coisa que a gente vê na securitização, né? Mas, curiosamente, no Brasil não se considera, né? A regulação da securitização caminhou para outra direção diferente da do derivativo, talvez até pela própria especificidade da securitização, né? Claro. Você tem uma situação parecida com uma dívida em dois degraus, né? Tem um nível securitizador ou FDIC e o segundo nível que o veículo de investimento tem que pagar para o investidor, né? Quando a gente olha para derivativo, a gente vê alguns outros tipos de relação similar
mas talvez sem uma direta conexão de risco de crédito como a gente tem na securitização. Uhum. Curiosamente, em Portugal, você sabe que a securitização ela é vista uma maneira de estruturar o derivativo. Lá. Eles falam que são instrumentos derivados, né? Então é curioso. Então lá é uma visão um pouco diferente. Mas aqui eu concordo, porque são ativos que, apesar de, talvez economicamente, eles serem funções semelhantes, a gente tem uma regulamentação muito específica e daria para, apesar da definição econômica ser similar, a estrutura econômica, melhor dizendo, né, tratar de uma maneira completamente diferente, né? Eu acho que a securitização ela tem preocupações específicas, né? E aí a gente puxa aquela questão dos incentivos econômicos, né? E olhando para a crise de 2008. Quando você tem uma entidade que atua em um certo setor econômico concedendo crédito, aqui eu estou falando em sentido amplo, né? Não em sentido jurídico. Quando eu vendo a prazo, por exemplo, um automóvel, uma casa... Também é uma maneira de dar o crédito sem dar empréstimo, né? Exatamente. Estou dando crédito em sentido, talvez, econômico. Econômico, né? Na minha avaliação, para vender a prazo ou não para o Marcelo, para o José, ou para outra pessoa, para a Maria, eu vou levar em conta qual é a probabilidade de eu ser pago no prazo avançado. Por quê? Porque eu correrei, de fato, o risco de crédito, o risco de inadimplência decorrente da atividade econômica do Marcelo, de uma empresa. Por outro lado, se eu, como agente econômico, sei que eu não correrei esse risco de crédito, né, eu vou dar origem a esse recebível. Como se fala no mercado, originar o crédito. Exatamente. E vou transferir imediatamente ou num espaço curto de tempo para um veículo de securitização para que o investidor corra esse risco de crédito. E vamos colocar até mais uma pimenta. Pode ser que esse veículo de securitização ou o gestor desse veículo de securitização me pague, inclusive, uma remuneração por originação desses recebíveis, porque ele tem demanda, ele quer vender mais títulos de securitização, ele cobra a sua remuneração fixa com um percentual do patrimônio líquido do bolo de recebíveis gerido. Então, ele tem um incentivo para te pagar um FII de originação se você gerar recebível para ele. Eu não vou mais como negócio, né, como vendedor de carro usado aqui ou o banco que financia imóveis, não vou mais correr o risco de crédito no Marcelo. E quanto mais crédito eu conceder, mais receita eu tenho, porque eu vou ganhar um origination fee desse veículo de securitização, que foi, em larga medida, o que aconteceu nos Estados Unidos. Você superaqueceu o mercado imobiliário por meio de uma disponibilidade artificial de recursos para a construção de imóveis, que decorreu dessa estrutura desalinhada de interesse entre cedente e investidor. Ou seja, não só o interesse era naturalmente desalinhado, mas se criou um incentivo para piorar esse desalinhamento de interesse. É curioso isso. Exatamente. E isso é o risco, né? O principal risco da securitização. Né? Como você garante um alinhamento de interesse entre quem origina o recebível e quem vai tomar o risco final desse recebível, que é o investidor do título de securitização. Né? Nos Estados Unidos e na Europa, você tem uma regra de retenção mínima de risco, com algumas exceções, mas foi a estrutura adotada lá. Aqui no Brasil, a gente tem uma regra similar para operações de certificado de recebível do agronegócio, mas não foi a regra adotada de um modo geral pelo regulador. Né? Isso foi tratado no mundo do FDIC como uma vedação a que o cedente seja o prestador de serviço do FDIC, que vai decidir qual recebível vai ser comprado, que é um segundo nível de conflito de interesse. Né? Quando o próprio securitizador é quem compra e quem vende o recebível. Né? Então, você tem ali o dilema da raposa e do galinheiro. Né? Exatamente. Aqui a gente regulou mais por restrições à acumulação de funções dentro da estrutura da securitização pelo próprio cedente. Então, quem origina um recebível, via de regra, vai ter limitações para atuar como decisor de qual recebível vai ser vinculado ao título de securitização. Né? Zé, legal, viu? Eu estou pensando aqui que nós tivemos algumas alterações recentes, tanto na legislação quanto na regulamentação, lá que vem da CVM, sobre a securitização. Né? A gente teve talvez um amadurecimento do mercado e um amadurecimento do legislador e do regulador, ou seja, estão tentando aprimorar as regras, porque a gente sabe que fraude existe, eles estão tentando lidar com isso e certamente a gente vai ter coisa que vem no futuro também para aprimorar isso. Às vezes uma reforma pode alinhar interesses, às vezes ela desalinha interesses, né? Os interesses, mas a gente vem passando por
um processo de reforma legislativa e regulatória que é meio que constante nos últimos tempos, né? E você tem o seu livro sobre securitização de recebíveis, que virou aí o paradigma, né? Virou a fonte onde todo mundo bebe hoje em dia, né? E você foi para a segunda edição agora. Mas a gente sabe que entre a primeira e a segunda edição, me parece que o regulador ele chegou a consultar, né, o oráculo que é o seu livro, né? E me parece que o seu livro teve um papel importante. Aí não seja tímido para dizer que, não. A gente sabe, e o pessoal no mercado comenta bastante isso, que o seu livro teve um papel importante para meio que dar ideias boas para o legislador, para o regulador, para ele promover algumas reformas aí, né? E eu queria que você comentasse, né, como que o seu livro influenciou e como que você vê que isso vem sendo alterado de acordo com aquilo que você pensa sobre securitização, né? Legal. Isso começa lá no meu mestrado, né? Eu sempre trabalhei com securitização, desde quando eu comecei a trabalhar, né? No segundo ano da faculdade lá, contigo, inclusive. E eu sempre senti falta na regulação, aqui falando legislação e regras infralegais, de um conceito de securitização que fosse manejável por quem trabalha com isso, né? Seja estruturando a operação, seja julgando um processo administrativo sancionador, seja uma demanda judicial que surja no contexto de uma operação de securitização. E eu me propus no mestrado a responder a uma pergunta: o que é securitização de recebíveis no direito brasileiro? A gente tinha definições na Lei 9.514 do CRI, na Lei 11.076, você tinha até definições de regras bancárias de alocação regulatória de capital que falavam sobre isso, mas não tinha um conceito de ampla aplicação. Então, o que a gente fez na pesquisa foi levantar regulação estrangeira, casuística estrangeira, operações realizadas, né? Casuística brasileira, legislações, normas legais e infralegais brasileiras e literatura brasileira e estrangeira para tentar chegar naquele conteúdo mínimo que a gente pudesse falar, olha, isso aqui tem orelha de elefante, tem tromba de elefante, tem pata de elefante, então é um elefante. Né? Se não tiver um pedaço aqui, não vai ser um elefante, vai ser outro animal. Era essa o que a gente se propôs a fazer e fazia sentido à época, né? A minha dissertação foi defendida em 2019, virou livro em 2020. No final de 2020 começou a ficar desatualizado o meu livro, né? Porque eu propus uma definição, né? E nesse meio do caminho, a gente atua profissionalmente muito recorrentemente em transações de securitização, né? Ano passado o escritório ficou entre os líderes aí em assessoria para emissões de CRI, de CRA, de FDIC, como de costume. E a gente tem uma interlocução muito grande com as agências autorreguladoras do mercado de capitais, em especial a Ambima, que é a Associação dos Bancos de Investimento, a ABCIA, que é a Associação das Securitizadoras, especialmente a Flávia Palácio, a quem a gente sempre menciona para agradecer aí pelas portas abertas. E ela faz um trabalho excelente, né? Sim, preocupada com a boa regulação do mercado, né? Eu acho que regulação não tem como você fugir, né? A regulação, ela vai acontecer e a gente tem que tentar que ela seja uma boa regulação. E nessas conversas que a gente sempre teve conceituais, começou a surgir até por uma demanda do regulador também, né? Sim. Essa intenção de trazer uma abordagem normativa única para a securitização, porque você tinha produtos esparsos, tinha o CRI, o CRA, setoriais, securitização de créditos financeiros, e você tinha iniciativas até um pouco fora do radar do regulador, porque feitas por meio de colocação privada de valor mobiliário, fossem elas efetivamente privadas ou não. Algumas se propunham a ser privadas, mas algo discutível, né, com algumas características de oferta pública. Trazer para dentro da regulação de mercado de capitais um conceito de securitização de recebíveis para dizer, olha, sempre que você fizer isso aqui, vai se aplicar essa regulamentação, em que eu vou estabelecer quais são as regras de prevenção de conflito de interesse, qual que é o conteúdo mínimo de proteção do investidor que eu tenho que ter, qual que é a estrutura mínima da securitizadora, do FDIC, para que você possa prestar adequadamente o serviço. Né? E a gente teve a oportunidade aí, de fato, de dar os nossos palpites, rever texto de norma, propor alguns textos de norma, né? E os dois principais marcos aí que surgiram dessa interação que a gente participou, lógico, muita gente envolvida, a gente deu a nossa participação pontual ali, espero que tenha sido útil.
na resolução CVM número 60, Uhum. que é a regra geral para a securitização por veículo corporativo, por companhia securitizadora. Uhum. Ela vai falar das regras mínimas da oferta de título de securitização e do registro de companhia securitizadora. E que hoje me parece ser bem claro e bem direto, né? É. Reduzir o custo de transação. Né? Exatamente. A securitizadora, ela tem um registro próprio de companhia aberta, Uhum. sempre que ela emitir um título de securitização. Se ela quiser captar, a securitizadora pode abrir o capital em bolsa, se ela quiser, pode. Uhum. Pode fazer um IPO, captar dinheiro para comprar uma sede nova, contratar mais gente, desenvolver software, Só que é etc. para o próprio fluxo de caixa dela e não para o securitizador, para o originador. Né? Exatamente. Aí ela vai ter que pegar um outro registro, que é o registro categoria A lá da resolução CVM 80, uma outra coisa. Mas o regulador conseguiu fazer essa distinção. Uhum. Uma coisa é uma companhia aberta que capta dinheiro por meio da emissão de um título que vai ser pago não com fluxo de caixa do exercício de uma atividade econômica pela companhia, mas decorrente da aquisição de uma carteira de recebível que ela plugou embaixo. Uhum. Securitização. Uhum. Outra coisa, ainda que na mesma entidade, na mesma pessoa jurídica, é eu captar dinheiro do mercado para desenvolver uma atividade econômica que vai gerar um fluxo de caixa para pagar dividendo, para pagar uma dívida emitida por uma debênture ou uma nota comercial. É que talvez a questão seja o fator de risco de uma abertura de capital da securitizadora é o fator de risco da securitizadora. Exato. O fator de risco de uma securitização é de quem cede, né? Quem origina e quem cede os recebíveis. Então, por isso que realmente precisa ter essa distinção. E hoje me parece que Bem claro. a gente está bem... exatamente. A gente está bem delineado. Né? As normas são muito claras nesse aspecto. Né? E aí reside uma das dificuldades, né? Que a securitização, ao mesmo tempo, ela é atividade econômica, ela é objeto social de uma companhia e ela é um tipo de transação de mercado de capitais, né? Então, do ponto de vista jurídico, isso tem implicações importantes. Né? Tem. Resolução CVM 60, que saiu, na verdade, saiu em 2020 ou 2021, não me lembro agora, mas saiu... Eu sou péssimo em data, não vou saber. Foi 21. Tá. Foi 21, porque o meu livro saiu antes, ela saiu em 2021. Tá. E depois saiu a Lei 14.430, que é o marco legal da securitização. Esperava-se que a Resolução 60 saísse depois da lei, mas ela saiu antes, né? Falando em colocar o carro adiante dos bois, não é isso? Demorou mais, né? Era um projeto de lei que estava sendo discutido. No final foi editado com uma medida provisória, né? Lembrando que o pressuposto da medida provisória é urgência, né? E a medida provisória urgentemente revogou uma lei de 1997, né? Em 2020, quer dizer, os caminhos da atividade legislativa. Que às vezes o único caminho, exatamente, o único caminho possível da atividade legislativa, a não sei que seja uma questão muito quente na mídia, etc. Às vezes o único caminho é esse, a gente sabe. Você força o debate, né? Força o debate. Mas era fruto de um projeto de lei que vinha sendo discutido no IMK, né, nos grupos de trabalho do Ministério da Fazenda, do qual a Ambima participou, por meio da qual a gente pôde dar alguns palpites na redação, né? E trouxe o marco legal da securitização que extinguiu a diferença que existia antes estrutural entre uma emissão lastreada em recebível imobiliário e uma emissão lastreada num recebível decorrente de venda de automóvel. Né? Eu tinha diferenças fiscais. Tem uma diferença fiscal ainda do rendimento. Mas eu tinha diferenças fiscais de como era tributada a própria securitizadora, se ela trabalhasse com um tipo de ativo ou com outro. O que não faz o menor sentido. Né? Nenhum sentido. E diferença sobre o que eu posso ter de estrutura protetiva do investidor em um cenário e outro. Né? Especialmente o famoso regime fiduciário. Né? A securitizadora, ao contrário da gente, né? Nós, pessoas normais e outros tipos de empresa, ela pode separar o patrimônio dela em caixinhas. Então, eu vou fazer uma emissão de certificado de recebível imobiliário, por meio da qual eu vou comprar financiamentos concedidos pelo Banco A. Então, o investidor comprar o CRI lastreado nos recebíveis do Banco A não necessariamente vai correr o risco de crédito dos recebíveis do Banco B, ainda que tudo isso esteja embaixo da mesma securitizadora. É um regime, em boa parte, aí de patrimônio de afetação. Né? Exatamente. Que vem lá do trust americano, que eu posso ter um patrimônio meu não, mas que não é meu e que não pode ser liquidado se eu... a mesma tecnologia. É o patrimônio de afetação. É um negócio novo, né? Fiduciário. Trust tem 500 anos, só um negócio novo, né? Então... É que não é da nossa tradição legal, então sempre causa um pouco de espanto, né?
Mas a gente tem uma série de outros tipos de patrimônio de afetação no nosso direito, como o patrimônio de afetação na incorporação imobiliária, exatamente. o patrimônio separado da instituição financeira que emite letra imobiliária garantida. Sim. Você tem uma série de coisas similares, mas na securitização eu só podia fazer esse patrimônio de afetação, né, esse patrimônio separado que a gente chama no mundo da securitização, se o lastro do meu título fosse imobiliário ou do agronegócio. Uhum. Né? Isso desapareceu. Agora, se eu emitir um título de securitização... Eu consigo já segregar o patrimônio, né? Exatamente. Uhum. E definido, né, acho que o ponto central é a definição da securitização como um negócio jurídico coligado. O que é um negócio jurídico coligado? Ou melhor dizendo, uma coligação de negócios jurídicos. Né? Eu tenho relações jurídicas separadas, diferentes, que vão ter uma entidade em comum entre esses conjuntos de negócios jurídicos, que é o veículo de securitização, seja uma companhia securitizadora, seja um fundo. De um lado, eu vou ter um conjunto de negócios jurídicos pelo qual o veículo adquire recebíveis. Então, eu posso ter um endosso, um título de crédito, uma cessão de crédito, a subscrição de um valor mobiliário. Pode ter diversas formas. Por essa entidade de propósito específico. Na outra ponta, eu vou ter um segundo conjunto de negócios jurídicos, que é a emissão de valores imobiliários no mercado. Que é justamente a maneira de se captar o recurso. Exatamente. Cujo pagamento necessariamente vai derivar do pagamento dos recebíveis adquiridos nessa primeira perna. Essa é a definição de securitização. É uma definição que é simples, porém efetiva para você lidar com a situação fática. Né? Acho que a gente conseguiu captar a essência disso. E é o que está na legislação. A origem disso, que é lá do Louis Ranieri, qual que era a ideia dele? Né? Era justamente... E lá não havia esse problema tributário, porque as partnerships, que têm um regime tributário específico, elas são entes... eles normalmente adotam a forma, o regime de tributação, que é específico das partnerships, em que ela é um conduíte, ou seja, o dinheiro passa e não é tributado lá dentro. Então, a questão, talvez no Brasil tenha sido tão complexa inicialmente, porque não havia um regime tributário adequado para isso. Aí a gente cria o fundo, depois vem a securitizadora com regime específico, e a gente vai criando coisas muito específicas e fragmentadas. Se a gente tivesse um regime tributário adequado, a gente talvez tivesse uma regulamentação mais simples desde o início, como é nos Estados Unidos, né? Entendeu? E esse fator fiscal também explica porque o FDIC é tão popular, embora seja mais caro, porque você não tem grandes discussões, embora tentaram agora, né? Nos FDICs fechados, a gente pegar a tributação do FDIC, né, na modalidade de come-cotes. Aí não é uma discussão técnica, é uma discussão de simplesmente querer aumentar a arrecadação. Que também não vai aumentar, porque não pode fazer assim, vai fazer do outro jeito e resolve. Exatamente, mas o FDIC não paga imposto sobre faturamento, como a securitizadora paga. Né? Uma das equiparações que foi feita pelo marco legal da securitização foi tratar a base de cálculo de PIS/COFINS de forma igualitária, independentemente do tipo de lastro da tua operação. Né? Até a Lei 14.430, você não poderia deduzir da base de cálculo do PIS/COFINS pago pela securitizadora as despesas de captação. Né? Ou seja, os juros que ela paga para o investidor do título de securitização. Né? Então, se eu desconto da base de cálculo do PIS/COFINS, que vai ser o diferencial entre o valor que eu paguei pelo recebível e o valor do efetivo pagamento desse recebível ao longo do tempo, se eu desconto disso, o rendimento que eu pago para o investidor, essa base de cálculo vai tender a zero. Sim. Isso só valia para imobiliário, agro e financeiro. Agora vale para qualquer tipo de recebível adquirido. Que também faz absoluto sentido, na minha opinião. E agora saiu, esse ano, saiu um mês atrás, a resolução CVM 194, que foi a norma que adequou a resolução 60 à lei. Né? Como a resolução 60 saiu antes do marco legal geral, ela já previa, né? Alguém já tinha adivinhado que ia sair essa lei, né? Quer dizer, as mesmas pessoas estavam trabalhando nisso. Um milagre, né? Então já se previa ali um tratamento igual, mas eu tinha barreiras legais que eu não conseguia transpor na norma infralegal, né? Com essas barreiras derrubadas, a 194, a resolução 194, dá o tratamento mais... Aí o carro agora foi para o seu lugar, tinha sido colocado na frente dos bois, agora voltou para atrás dos bois. Exatamente. Mas de tudo isso que aconteceu foi que meu livro ficou desatualizado, né? Saiu, eu pressupunha lá, né? Eu escrevi na introdução, olha, essa obra se propõe a estabelecer uma definição de securitização de recebíveis, porque não existe essa definição no Brasil. Aí saiu a definição, né? Foi o motor da sua própria desatualização, né?
E a segunda edição justamente foi para trazer para dentro da obra, né? Mudando um pouco o pressuposto de o que é a securitização, olhando já para esses marcos regulatórios, né? Fazendo uma avaliação deles, que no meu livro é uma avaliação positiva, até por uma questão de conflito de interesse do autor, como você bem colocou. Tá certo. Boa, muito bem. Não, interessante. Bom, assim, eu acho que você vai ter trabalho, que você vai atualizar em breve novamente o livro, vai ter uma terceira edição, até porque é referência e todo mundo vai beber nessa fonte e, assim, dizer que a gente não vai ter mudança de norma no Brasil é um sonho impossível, né? Então, você vai ter um trabalho para sempre aí de atualizar seu livro, não vejo como evitar isso, né? Com certeza. Me fala uma coisa, a gente falou um pouquinho de desenvolvimento de normas, o avanço da tecnologia, etc, né? Você não quer explorar um pouco isso? Porque a gente está passando por uma revolução que veio desde o surgimento da internet, uma primeira bolha, startups, aí história bolha, etc. Mas a internet vem trazendo uma série de avanços para a economia, para a maneira da gente lidar com as pessoas, o relacionamento humano. Hoje tem rede social, que era uma coisa que não se sonhava antes. A minha filha, que tem 13 anos, ela já nasceu num mundo que não é totalmente interligado. O seu filho também, quer dizer, eles não sabem o que é ver. Eu não sei se você pegou a época que não tinha telefone celular. Eu era da época que não tinha telefone celular e a gente vivia bem, né? Mas hoje viver sem telefone celular é difícil, né? Como que a tecnologia vai influenciar, né, a securitização de recebíveis, talvez a tecnologia blockchain, talvez falar em plataformas para captar recursos, como a CVM já vem regulando aí. Explora um pouco esse assunto, por favor. Claro. É interessante que eu me lembro o dia que o meu tio chegou com um Motorola StarTAC na casa do meu avô e eu achei que o futuro tinha chegado em casa, né? Mas também tinha. Tinha, de uma certa forma, né? E ontem mesmo eu estava falando com a minha esposa de que essa geração não entende o conceito de aula de informática, que você deve ter tido aulas de informática. Tive muita, né? Não existe isso. Agora é um negócio que é natural do ser humano. Agora eu vou me entregar aqui. Computador TK-85. O que você acha disso, Danilo? Já pensou? Você é dessa época, Danilo? Não. Você também, eu não sei também. É um computadorzinho desse tamanho. O meu era o 386. Não, 386 já é um negócio ultra avançado. Isso é de outra época, Zé. Mas, essas brincadeiras à parte, a securitização ela é afetada diretamente por essa evolução técnica, né? Vamos chegar nas coisas mais sofisticadas, mas vamos olhar primeiro para uma coisa que parece simples, né? Se a gente pegar a evolução da materialização de contratos a partir da pandemia, a gente já tem um impacto gigantesco na securitização de recebíveis. Por quê? Porque até 2020, embora já houvesse métodos de contratação eletrônica que eram até bem... robustos, sofisticados. Que eram até bem presentes no nosso dia a dia. Exatamente. Não eram tão presentes como se tornaram a partir de 2020. Hoje, é raro você assinar um contrato impresso. Assim, eu tinha uma reticência em fazer curso online. Hoje, não é que faz parte, é a nossa realidade. Então, exatamente, no contrato, na educação, né? Basicamente tudo, né? E para a securitização de recebíveis, isso é relevante. Como se forma a relação jurídica? Por quê? Porque se o cara não pagar, eu vou ter que cobrá-lo. Né? E para cobrar o devedor, eu preciso ter algo que materialize a relação jurídica, o contrato. A regulação de securitização, tanto de FDIC quanto de CRI de CRA, se ocupava muito de como eu vou tratar os documentos que comprovam a existência daquele direito creditório. Onde vai ficar guardado, fisicamente. Sim. Documento de papel, né? A ideia era essa. Né? Exatamente. E essa regulação pós-2020 vai olhar muito para o papel das entidades registradoras, que são depositários centrais, registradores autorizados pelo Conselho Monetário Nacional e CVM a fazer essa atividade, partindo do pressuposto que, via de regra, o substrato desses contratos, desses documentos que corporificam as relações jurídicas são eletrônicos. Isso já muda muito como você vai estruturar a matriz de responsabilidades dos prestadores de serviço e diminui muito o custo. Né? Mais recentemente ainda, né, e em paralelo com essa questão da desmaterialização dos contratos, né, eletronificação dos contratos, a gente vê essas tecnologias de blockchain, né, que vão funcionar como um método de descentralização do controle de existência e titularidade de relações jurídicas, dentre outras coisas, né? Assistam um episódio, ouçam um episódio do Eric Oioli, que falou bastante sobre isso, e realmente é um mundo absolutamente novo, né? Exatamente. O Eric fala muito disso, com muita propriedade.
E a própria tecnologia, ela acaba sendo até a gente enxerga no longo prazo, pode ser até uma fonte de fim da própria securitização, né? Se você consegue ter um instrumento virtual que corporifica o recebível individualmente, consegue negociar esse recebível individualmente ou em um conjunto, em um mercado que traz segurança, que traz certeza, exigibilidade para aquela aquisição. A ideia do patrimônio de afetação também, né? Que mitigue o risco, como a securitização faz tradicionalmente, né? Talvez você consiga até superar o paradigma da securitização, né? Você não precise... A securitização, de novo, é uma tecnologia que foi criada para movimentar o recebível, levando-o para o mercado de capitais. Por quê? Porque eu pressuponho que o recebível é ilíquido. Que de fato ele era. É um contrato de locação. Quem vai comprar o meu contrato de locação? Ninguém. Né? Agora, se eu tiver uma outra tecnologia que transforme esse ativo ilíquido em um ativo líquido por um outro mecanismo, talvez a securitização, não digo que... Assim, não é um negócio para amanhã, daqui 5 anos, 10 anos, mas com o aprimoramento da tecnologia e mais do que isso, o aprimoramento da regulação, né, do ponto de vista do investidor, do ponto de vista da proteção do mercado de capitais, pode ser que você migre do modelo tecnológico de utilização de recebível como lastro para investimento no mercado de capitais da securitização para a tokenização. Eu acho que são figuras que não se confundem, o Eric falou bastante disso no outro episódio, são coisas diferentes. Não acho que são antagônicas, né? Mas eu acho que a tokenização ela tem a tendência de ser muito mais eficiente, de ter muito menos custo de transação e, a longo prazo, poder até substituir a ferramenta da securitização. Assim, ela em tese pode substituir em tese, mas eu acho que, assim, além de tudo, né, a redução de custo de transação vai levar a um crescimento, esse mercado vai acelerar, a gente vai ver mais entrantes que vão captar dinheiro via as novas tecnologias nessa nova modalidade de securitização. Talvez. E outra, tem uma questão que é a tecnologia, né? O que é tecnologia? O cara esfregar 2 gravetos, né? 2 pedras em cima de um graveto seco é tecnologia. Sim. Serve aquele propósito. Depois que inventaram o isqueiro, você não precisa ficar batendo pedra em cima de graveto. Claro. Né? Mas você vai usar a tecnologia para uma finalidade. Né? Então, a tecnologia do blockchain pode ser usada tanto para tokenização quanto para outras finalidades no mundo da mobilização do recebível enquanto geração de funding para os negócios que geram esses recebíveis, né? A mesma tecnologia serve, por exemplo, para ter um bilhete emitido para uma passagem aérea, né? Exato. Ou para uma entrada de um jogo de futebol, etc. E pode servir para documentar uma operação de mercado de capitais. Exatamente. Então, o blockchain ele pode servir como um aprimoramento das tecnologias hoje existentes no contexto da própria securitização. Por exemplo, a gente caminha, ainda não chegamos nesse estágio, mas a gente caminha para necessidade, obrigatoriedade de todos os recebíveis que lastreiam título de securitização, seja cota de FDIC, seja certificado de recebível, estarem registrados perante uma entidade registradora ou depositados num depositário central. E se eu tivesse obrigatoriedade disso ou de representação desse recebível na blockchain, numa blockchain específica, com características específicas. Né? O registro na entidade registradora ou depósito no depositário central busca mitigar o risco de inexistência ou de duplicidade de titularidade. Né? O risco de fraude, no sentido... Vender 2 vezes o mesmo recebível. Exato. 3 ou 4, né? Ou um recebível que não existe. Não existe. Perfeito. Se eu tenho uma outra tecnologia que pode fazer isso, eu posso barato. Aprimorar a própria securitização por meio do mecanismo aproveitando que a complementa. Né? Para a gente já caminhar para o final aqui. O que está no forno e o que você vê que é o futuro da securitização? A gente já sabe que a tecnologia vai trazer mudanças importantes aí. Mas em termos de operação, etc., o que você acha que está vindo por aí? Olha, eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer no mundo da securitização no Brasil. Né? O marco legal que trouxe uma equiparação funcional, né, de estrutura para os títulos de securitização em geral é de 1 ano e meio. Né? Tem 1 ano e meio de idade. A gente ainda não está vendo totalmente... Começou a caminhar agora, né? Uma criança, né? Aprendeu a andar agora. A gente não está vendo totalmente os impactos ainda, claro. Né? A própria modificação da regra dos FDICs, né? A Resolução 75, que flexibilizou as regras de conflito de interesse para investidores mais sofisticados, né? Para investidores profissionais, qualificados. Mitigo regra de conflito de interesse, parece que eu estou fazendo uma coisa errada. Mas você vai deixar, então, ter o conflito de interesse? Não, eu vou
mitigar o custo de transação que decorre da prevenção do conflito de interesse para investidores que sabem avaliar esse risco. Sabem avaliar, eles podem brigar para que se coloque vão ter poder de barganha para mitigar esse risco contratualmente de uma forma mais eficiente, diga-se, né? Então, eu tenho muito espaço para essa indústria crescer dentro das regras que existem hoje, né? Tanto popularização para agentes econômicos que já têm a possibilidade de acessar esse tipo de mecanismo, essa tecnologia de obtenção de recursos, quanto a atração de negócios que hoje não estão utilizando. Né? E uma coisa interessante, falando de tokenização, né, o ofício circular 4 da Superintendência de Securitização trouxe a possibilidade... no âmbito da tokenização de recebíveis, né, eu trouxe uma interpretação da superintendência a respeito da resolução 88, que fala do crowdfunding, né, dizendo o seguinte, em algumas situações, entende-se que um token de recebível se comporta como um título de securitização. Então, enquanto regulador, eu olho para as normas e falo, olha, você pode chamar de token, você pode chamar de banana, você pode chamar do que você quiser. Para mim, isso é um título de securitização, vai ter que aplicar essa regra. Mas tem uma porta para você usar, que é emitir o seu token de recebível com características de título de securitização por intermédio de uma plataforma de crowdfunding, desde que essa securitizadora seja uma securitizadora sem registro na CVM. A plataforma de crowdfunding, o que ela faz? Ela faz oferta pública de valor mobiliário com descontos regulatórios. E, logicamente, com limitações de valor máximo de emissão, quanto cada investidor pode investir. Mas com uma redução absurda de custo de transação, né? Exatamente, porque aquela grande quantidade de agentes econômicos que são demandados pelas regras de oferta pública e pelas regras de securitização são, em grande parte, eliminados, são dispensados, né? Exatamente. Em decorrência das limitações que são impostas pela própria Resolução 88. Quer dizer, cada investidor vai poder investir um valor baixo. Valor baixo. O valor da emissão 15 também milhões, é baixo. Exatamente. Então, mas, de repente, é a porta de entrada para a securitização das micro e pequenas. Que a gente falou um pouquinho no começo do episódio aqui, né? É isso. Aí que eu ia chegar. Exatamente isso. O mercado tem olhado para essa autorização por um outro ângulo. Se eu posso emitir um token de recebível por meio de uma securitizadora numa plataforma de crowdfunding, por que eu não posso emitir um título de securitização mesmo? Pois é. Mesmo, entre aspas, né? Um certificado de recebível imobiliário. Até porque não tem uma vedação clara, né? Não, na verdade, você tem uma interpretação praticamente expressa, né? Praticamente expressa, se você olhar a imagem no espelho, né? É isso. Você pode fazer isso. Se eu posso fazer isso, eu posso fazer o menos também, né? E você tem a possibilidade hoje de fazer emissões de CRI e CRA com um custo regulatório baixo que permite captações de valor muito menos mas construtoras menores, por exemplo, né? Assim, eu vejo que isso aí vai ser muito bom para esse mercado imobiliário. Inclusive, estou trabalhando em 2 operações aqui que justamente por conta desse desconto regulatório, né? E é uma porta de entrada, né? Como a gente conversou antes de começar o nosso bate-papo, o cara começa por aí, depois vai ganhar corpo e vai acessar das formas mais tradicionais também, né? Exatamente, porque se ele consegue melhorar a gestão do capital de giro dele, tem dinheiro para novos projetos, etc., ele cresce mais rápido, ele gera mais emprego e ele vai partir para os próximos patamares de captação. Até, de repente, um dia, ele fazer o seu IPO. Né? Exato. Mas antigamente, e assim, eu não sei se você sabe que eu publiquei um estudo sobre o déficit de financiamento bancário das micro e pequenas empresas no Brasil, publiquei em 2019. Cara, é gigantesco. O micro e pequena não consegue captar em banco e quando consegue é ultra caro e pedem garantia, mas é um crédito escasso. E está aí a porta aberta não só para se captar via o crowdfunding tradicional, mas fazer aquilo que seria uma pequena securitização, né? Exato. E para fazer o fecho também, a Resolução 175, que mudou a regra do FDIC, permite que agora eu venda a cota de FDIC para investidor não qualificado. Investidor qualificado é aquele cara que tem mais de R$1 milhão aplicados no mercado financeiro e de capitais. Não é, olha, tem uma casa que vale R$1 milhão, tem uma Ferrari, não importa. Você tem que ter R$1 milhão no banco ou em títulos de investimento. Até a entrada em vigor dessa regra esse ano, né, em 2023, o FDIC não era acessível para o investidor de varejo. Agora, você abre uma porta grande aí, né? Um bolso grande que pode entrar nesse tipo de título num cenário macroeconômico de taxas de juros descendentes, a tendência de migração para ativos de, entre aspas, maior risco, né, é positiva. É positiva, concordo. Isso é bastante interessante e vai aumentar o número de investidores, né? Exatamente, vai aumentar o número de investidores. Esses FDICs, né, que
tem gestores contratados entre aspas, né? Não é contratado, mas ele tem a função regulatória de selecionar recebíveis que vão gerar rentabilidade para os cotistas do fundo, vão abrir a porta desses fundos para descontar recebível de negócios de menor porte, né? Perfeito. Esperamos, né? Teremos problemas também, mas certamente isso vai melhorar o perfil de financiamento das empresas. Ter problema faz parte da vida, né? Como você lida com os problemas é que é a medida do sucesso. É isso aí. Zé, muito obrigado. Olha, gostei muito da nossa conversa, né? Foi bastante instrutiva. Livro Securitização de Recebíveis, José Alves Ribeiro Júnior. O paradigma de mercado já deve estar sendo preparado até uma nova edição aí para atualizá-la, né? Porque isso aí todo ano vai ter que lançar uma edição nova, não vai ter jeito, né? Olha, muito obrigado pelo seu tempo, né? E até a próxima vez. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com seus ouvintes aqui, sua audiência. Obrigado, Marcelo. Conte sempre com a gente aqui. Obrigado. Um abraço. Até lá.